Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Lucas capítulo 5. Abra a palavra do Senhor Jesus lá no doutor Lucas. Esse homem, segundo o coração de Deus, um historiador, alguém que acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, disposto, disponível, sempre com uma caneta, com um bloquinho de anotação, e deixou para mim e para você um evangelho fantástico, deixou para mim e para você a história da igreja primitiva. Lucas capítulo 5, transformando desânimo em vida. Próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão espremia o Senhor Jesus de todos os lados. Para quê, irmãos? Para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto, à beira do lago, 2 barcos, deixados ali pelos seus pescadores, que, havendo desembarcado, eles cuidavam de limpar e cuidavam das suas redes. Então, Jesus entrou em um dos barcos, a que pertencia a Simão Pedro, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão Pedro e aos demais e ordenou: ide para águas mais profundas e lancem a rede à pesca. Ao passo que Simão Pedro redarguiu, replicou, sugestionou, ele disse: mestre, havendo a gente trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei a rede. Que palavra poderosa. Levante uma das suas mãos ao céu, em nome de Jesus. Se tem alguém com preguiça, cutuque, fala: irmão, ajuda aí. E diga assim: confiando. Agora que vocês pegaram, diga com convicção, diga: confiando. Em tua palavra, lançaremos as redes ao mar. Agora bem alto, diga: confiando em tua palavra, lançaremos as redes em alto mar. Glória a Deus. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a romper, e por esse motivo chamaram um barco e acenaram para outro para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Diante de tamanho evento, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados pela pesca que havia realizado, assim como Tiago, João, os filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão Pedro. Todavia, Jesus revela a Simão Pedro e diz: não temas, a partir desse momento eu farei de você pescador de homens. Então eles arrastaram as redes e os barcos até a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus Cristo. Amém? Queria orar mais uma vez com você. Feche os teus olhos. Pai, edifica a nossa vida com a tua verdade e com a tua palavra. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é a minha justiça.
E eu estou aqui diante do Senhor e diante do teu povo como um profeta selecionado entre muitos que talvez em nome de Jesus tivessem capacidade, envergadura, conhecimento da tua palavra, conhecimento da tua revelação, muito mais do que eu. Mas o Senhor me escolheu e eu quero em nome de Jesus exercer o dom da profecia que o Senhor me deu com excelência. Eu repreendo toda ação do inferno, qualquer voz contrária à tua voz, e eu me escondo atrás da cruz de Cristo e declaro a tua palavra sobressai a minha vida, no nome e no poder de Jesus. Amém. Me permita contar uma breve e pequena história para vocês particular. Alguns, principalmente os que estiveram ontem, escutaram um pouco e brevemente o meu testemunho. Eu fui morador de rua 19 anos atrás, devido a 4 gramas de cocaína consumida quase que cotidianamente, e me tornei um usuário, além de abusivo, no padrão de usos e abusos, eu me tornei alguém tolerante a quantidades cada vez mais fortes e maiores dessa maldita cocaína, desse pó branco. E quando eu me converti, eu fui me tratar em uma casa de recuperação católica e num ambiente norteado e arrodeado por demônios. E dentro daquele local eu fiquei 7 meses, concluí meu tratamento. E algo no meu espírito falava que eu ia perder, que eu ia ser derrotado em saindo. E quando eu falo algo, falava no meu espírito, eu entendo que é o próprio Espírito dizendo: permaneça aqui até que do alto você seja revestido do poder para que você vença lá fora. Mas eu tinha que obrigatoriamente fazer uma ressocialização, que é você sair, passar um final de semana com a sua casa e com a sua família. Durante esses 7 meses eu não queria colocar o pé para fora da chácara, para fora da comunidade terapêutica, posto que um medo, um pavor, e alguém que já foi dependente químico, alguém que já tratou dependentes químicos, alguém que já teve parentes dependentes químicos, sabe que uma síndrome de abstinência seguramente é uma das coisas mais horríveis que você pode enfrentar na sua vida. Então eu tinha medo de sair para fora, medo de fracassar, um desânimo me batia e eu me enclausurava, me escondia dentro da comunidade. Aí o diretor falou: você não pode, você é padrão, que faz 7 meses que você está aqui, você tem a obrigação de sair. Senão o nosso papel como comunidade não funcionará. E eu fui. Irmãos, eu saí na sexta-feira de São Bento do Sul, Santa Catarina, e cheguei em Matinhos, na casa da minha velhinha, minha mãe. Eu cheguei pontualmente meio-dia. Eu desci do ônibus e eu comecei a ter entranhadas e um desejo complicado, uma vontade poderosa, sobrenatural, sobre-humana de querer usar droga. Minutos depois que eu desci do ônibus, eu comecei a suar, a ter sudorese. Comecei a sentir o cheiro da cocaína entrando nos meus meus canos nasais. E era para eu ficar sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Eu fui correndo, eu tinha uma mochilinha da Acampar, eu fui correndo para casa, eu tinha 19 anos. Correndo. Cheguei em casa, minha mãe me abraçou, me joguei no pescoço dela e disse assim: me ajude. Eu vou recair. Não permita que eu saia por nada. Me amarre no pé da cama se for necessário. E sábado, exatamente 6h30 da manhã, eu estava entrando no ônibus, voltando para a comunidade. Um sentimento de fracasso no meu coração. Eu falei: eu passei 7 meses, é quase que um ano. E em menos de um dia, não deu nem 24 horas, eu quase fui engolido pelas drogas novamente. E eu encostei. Isso só um filho que tem liberdade pode fazer. Eu encostei e reclinei a minha cabeça no colo da minha mãe.
E comecei a chorar e dizer assim: mãe, a minha vida acabou. Toca o barco. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei se eu vou morrer dentro de uma casa de terapia. Não sei se eu vou vencer. Não sei se eu vou recair. Mas eu não tenho mais jeito. E um sentimento angustiante de decepção, de derrota, de fracasso encheu meu coração. E eu molhei o colo da minha mãe com lágrimas. A minha mãe é iletrada, ela não sabe ler. Ela passou a mão na minha cabeça e disse assim: eu não tenho direito de desistir de você. Se Deus não desistiu de você, é porque Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um projeto na tua vida. E a minha mãe, alguém que confiava meio que piamente nas palavras pastorais. Um dia ela teve até uma discussão teológica comigo, porque quando nós falávamos sobre os dons, acredito que um pastor, e por ela não ler a Bíblia, ela falou: não, porque o apóstolo Paulo chegou e deu um banho de água fria nos irmãos que estavam orando em línguas. Eu falei: mãe, não tem isso na Bíblia. Ela falou: tem. O pastor falou e ponto final. Deve ser uma ilustração que o pastor falou. E ela falou assim: filho, Deus fala para mim. Eu escutei meu pastor essa semana falar que o meu Deus é aquele que tira você do monturo e faz você se assentar no meio de príncipes. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu guardei aquela palavra, mas o sentimento de fracasso, o sentimento de derrota, o sentimento de retrocesso, o desânimo, o sentimento de nem para isso eu presto, a imprestabilidade muitas vezes norteia o nosso coração. Inúmeras vezes nós estamos completamente empolgados com a vida, motivados com o nosso casamento, falando bem das nossas esposas. Que mulher fantástica, pastor. Uma semana depois parece uma cobra, uma jararaca. Pastor, o meu filho agora vai. E de repente não vai. Como lidar com o fracasso? Como lidar com o retrocesso? Como lidar com o desânimo? Como lidar com esse sentimento que desaponta o nosso coração, que desabona a nossa fé, que arranca, que solapa a nossa esperança? O texto que nós lemos, traduzido por alguns teólogos ou falado por alguns teólogos como a pesca maravilhosa, mostra como o Senhor Jesus visitou alguns pescadores que estavam passando seguramente um momento de desapontamento, de fracasso, um momento onde o coração tinha sido roubado, a sua esperança. No lago de Genezaré, às 9h da manhã, o Senhor Jesus visita alguém fracassado, desanimado, com um sentimento de desistência latejando a sua alma. E esse texto me ensina como o Senhor Jesus interage com o meu desânimo, como o Senhor Jesus interage com o meu fracasso, com possibilidades de retrocesso na minha vida. Agora, quais são as lições que o Senhor Jesus me ensina em meio ao sentimento de eu querer abandonar a minha célula, abandonar a minha igreja, abandonar meu casamento, abandonar a minha família, abandonar o meu trabalho? Aquele sentimento que muitas vezes na segunda-feira bate no nosso coração de não enfrentar mais aquela semana. Quais lições o Senhor nos ensina? A primeira delas, e uma completamente óbvia, e muitas vezes nós não nos atentamos para isso e não fazemos disso verdade no nosso coração. Seguramente no teu fracasso, no teu desânimo, Deus seguramente vai ministrar essa coisa simples, essa obviedade. Às vezes nós queremos ser tratados como filhos prediletos.
E o Senhor Jesus me ensina, durante esses 19 anos caminhando com Ele, enfrentando gostos amargos e gostos doces, dessabores, desaventuras, deslealdades, irmãos que me apunhalaram pelas costas, em eu tirando eles da rua e colocando dentro da minha casa. O Senhor me ensina que num dado momento da tua vida, você seguramente passará por fracassos, por derrotas e por crises. E quanto mais cedo você resolver isso com Deus e com a tua alma, mais cedo você obtém vitória. Porque a intenção desse dedo do inferno, chamado desânimo, é me paralisar, me bloquear, me imobilizar, ao ponto de eu não avançar, ao ponto de eu não romper, ao ponto de eu ficar ali nesse gosto, nesse sentimento, como o antigo desenho, falando: ó céus, ó vida, nunca dá certo, minha vida não vai para frente. Mas o Senhor Jesus me ensina que qualquer homem que o coração bata, passará por crises, passará por fracassos. Mas a nossa diferença, e a diferença de Pedro naquela manhã de pós-pescaria, é que nós temos o Senhor Jesus que nos visita. Na nossa crise, no nosso fracasso, se você levantar as mãos para o céu, o Deus de Israel voltará o coração para você. Ele não desvia o olhar de você. Irmãos, às vezes porque somos filhos amados, nós achamos que o fracasso, a decepção, o desapontamento nunca chegará na nossa vida. Às vezes porque somos habilidosos, às vezes porque somos exemplos, muitas vezes no contexto de igreja, somos líderes de célula, pastor. Não consigo ver esse fracasso chegando na minha história. Irmãos, Pedro era um homem completamente habilidoso, dado à pesca, criado no mar da Galileia, com os pés cascudos de entrar e sair do mar, com as mãos calejadas de puxar rede, com o cabelo desdenhado e queimado do sol. Um homem completamente experimentado na pesca, habilidoso. Um homem que era sócio majoritário da companhia Zebedeus de pesca. Ele era sócio. Nós não estamos falando de alguém que está se aventurando a começar a pescar e pegar uma varinha e ir para o mar da Galileia. Era alguém desde criança criado. E ele enfrentou o desânimo e o desapontamento e o fracasso de não pegar um único camarãozinho para se alimentar. Com certeza, irmão, enquanto ele limpava aquela rede às 9 horas da manhã, o coração dele estava desapontado e com um sentimento de fracasso. Alguns sentimentos passavam no coração de Pedro: derrota, fracasso, desânimo, retrocesso, desilusão. Nem para isso eu presto. O que farei da minha vida porque eu só sei pescar? Já não tenho mais idade para começar uma nova sociedade. Já não tenho mais idade para começar um outro trabalho. Mas a nossa diferença, enquanto o sentimento de fracasso, de derrota e de crise toca a tua alma, creia, o teu Deus, mesmo que silenciosamente, está agindo. Diga amém. Amém. Dallas Willard diz em seu livro A Conspiração Divina, ele fala dos arranjos de Deus. Deus parece que está em silêncio, mas mesmo o silêncio do teu Deus no meio do teu fracasso, da tua crise, Ele está te ensinando, está te cuidando. E em alguns momentos você não sente os teus pés no chão, é porque Ele está te carregando no colo. Eu me lembro que Deus usou minha mãe. Eu já, menino barbado, com 19 anos, ela me colocou no colo.
A vida da igreja é muito preciosa. Às vezes, quando a nossa vida está uma pindaíba lascada, alguém já teve assim a vida, assim, uma pindaíba lascada? Dá um sinalzinho com a mão. Tudo vencedor aqui? Vou perguntar de novo. Pindaíba, assim, quando não está indo nada para frente. Sabe quem que Deus usa para liberar afeto, afavo, carinho? Usa o nosso pastor, usa o nosso líder de célula, usa aquela irmã que faz um bolo de fubá maravilhoso e chama você. Eu queria que você viesse tomar um café comigo. E às vezes você não recebe o cuidado de Deus no meio do fracasso porque você é egoísta. E você é autossuficiente, você acha que você não precisa de ninguém, mas você precisa de um colo. Eu precisei de um colo, eu precisei da minha mãe, de vez por outra eu faço isso. Compartilhava com vocês ontem aqui que 807 jovens tem na nossa rede de jovens. E um pastor, meu parente de sangue, adulterou com uma adolescente da nossa igreja. Foi uma derrota, um fracasso. Ele é meu parente de sangue. Excluí ele, removi. Mas um pouquinho antes, eu fui consultar a minha mãe. E a minha mãe chegou e disse assim: chegou uma irmã aí do Reteté, que mandou um beijo para você. Eu falei: glória a Deus. E aí tem uma foto minha e desse irmão, que vó tem isso, nessas prateleiras cheias de foto de vó, de gente, dos netos. E aí essa mulher do Reteté perguntou: quem que são esses aqui? E aí minha mãe disse assim: esse aqui é meu filho, e esse aqui é o pastor auxiliar dele, antes de eu remover. Essa mulher colocou a mão na foto e disse assim: esse é um homem de Deus, apontando para mim. Eu passei a mão no cabelo, dei glória a Deus. E apontou para o outro campeão e disse assim: esse cara tem pomba gira. E aí eu deitei no colo da minha mãe e falei: mãe, você sabe que eu estou prestes para tomar uma decisão. Deus já falou no meu espírito, esse cara nunca mais vai caminhar comigo. E isso vai chocar a minha família. Eu vou ter prima, ter tio, ter parente que vão vir vociferando para cima de mim. Primeiro discurso que eles falariam: você não é o homem da restauração. Ela passou a mão na minha cabeça e disse assim: filho, você está aí para isso. Não é hora de você se acovardar. E passou a mão no meu cabelo que nem ela passou 19 anos atrás. Levantei, dei um beijo nela e fiz o que tinha que fazer. O que eu quero que você aprenda nessa manhã? Se você está passando por uma crise, desapontamento, fracasso, você hoje é o alvo ideal para Deus visitar você. Por que Deus vai visitar a não ser manter aqueles que estão caminhando vitoriosamente? Mas se você está na crise, Deus move o céu e a terra para atender o teu clamor. Esse é o Deus que nós servimos. Eu sou apaixonado por crise. A crise no grego significa crises, que é juízo de oportunidade, que é oportunidades que se abrem ou portas que se fecham. Então hoje, diante do teu desapontamento, diante do teu fracasso, hoje diante das circunstâncias que você enfrenta, que geram no teu coração desesperança, você tem a bênção de decidir avançar ou ficar se alimentando das suas lágrimas e da sua murmuração. Qual a decisão que você toma? A palavra crise também dá transliterado a segunda palavra que nós chamamos de crisol, que significa a forma que o ouro é purificado. Tira todas as impurezas através do fogo. E depois o final é uma pepita linda para fazer uma joia para tua esposa. Mulherada, diga amém. É da mesma palavra que vem crisálida, que é a metamorfose que
uma lagarta feia, peluda, se torna uma borboleta linda e maravilhosa. A gente não quer a metamorfose. A gente não quer a crisálida. A gente não quer sofrer. Esse processo de sermos muitas vezes desapontados, fracassados, faz parte do processo, do plano divino para fazer de você um vencedor. Mas você quer permanecer uma lagarta sem movimentação, sem esforço. Eu não conheço ninguém na vida que se tornou um vencedor e que não teve que triunfar sobre os desapontamentos, sobre os fracassos e sobre as crises. A decisão desses homens que se tornaram vencedores foi: não permanecerei no meu fracasso, vou recorrer ao meu Senhor. Então, eu faço uma pergunta simples para você. Você quer permanecer sendo uma lagarta feia ou uma borboleta? Pergunte para quem está do teu lado, diga assim: você tem cara de lagarta. Agora olhe firme e diga assim: mas Deus quer que você se torne um butterfly, uma borboleta. A segunda verdade, porque o irmão não para de levantar aquela maldita daquela placa. Em meio às crises, fracassos, desapontamentos da tua vida, aprendemos que seguramente teremos. Mas em meio aos teus fracassos, derrotas, desapontamentos, não pare de se preparar para desafios maiores. A ênfase satânica desse dedo inferno chamado desapontamento, desânimo, como eu disse, é nos bloquear, é obstruir tudo aquilo que potencialmente pode ser liberado por Deus através de nós. Mas a gente aprende com Pedro, que passou a noite inteira trabalhando, irmãos. Pedro passou a noite toda na labuta, era um homem trabalhador, não obteve resultado algum. O que ele faria se fosse qualquer um de nós? Jogaria as redes no canto e falaria o seguinte: vou para casa dormir porque não deu nada essa noite, e talvez não dê nada a noite que vem, e está uma crise, e a fome está devastando o país, e é verdade, é o desemprego, e só se alimenta dessa coisa ruim, de crise. Pedro não fez isso. 9 horas da manhã, cansado, com o olho pregado, ele pegou 2 palitos de fósforo, colocou na baga do olho e foi limpar as suas ferramentas, foi limpar a sua rede. O Senhor me ensina algo poderoso, que em meio às derrotas, que em meio aos desapontamentos, 2 pessoas são selecionadas no contexto da vida do Senhor, no contexto da vida da igreja. Os que reclamam, jogam sua célula de canto, jogam sua liderança de canto, jogam suas ferramentas de canto, e os que preparam o machado, para que quando o Senhor falar, vá cortar as árvores, ele esteja bem afiado. Eu fico imaginando Pedro estava de certa forma limpando, tirando cabeça e couro, cabeça de camarão e couro de camelo e bota velha, mas no coração dele alguma coisa dizia: eu tenho que estar com as minhas ferramentas preparadas, quando, e não sei, mas em algum momento, em alguma circunstância, um milagre pode vir. Você já imaginou, irmãos, se quando Pedro terminasse a pesca dele, jogasse as redes, jogasse a ferramenta, jogasse aquilo que Deus deu para ele como ferramenta de trabalho, num canto, daí Jesus entrasse no seu barco. Genezaré naquela época, o lago de Genezaré tinha mais de 4.000 barcos, Jesus escolheu o de Pedro. Assim como você, Deus vai escolher você especificamente entre esses 4.000 pessoas. Só que a pergunta que vai ser se você vai estar com as suas ferramentas prontas. Não, mas Pedro estava limpando. Quando ele foi para águas mais profundas, a rede dele estava limpa.
E ele escutou a mais linda e poderosa motivação: Pedro, lança as tuas redes. Se fosse eu, se fosse você, não posso, minha rede está suja. Não posso, tem cabeça de camarão, toco de siri, bota velha, couro de camelo. Posso limpar? Você está entendendo que a crise, a derrota, é momento para você afiar o teu machado, limpar as tuas redes? Irmãos, eu queria falar algo bem simples para você. Eu perdi uma faculdade de 85 mil reais fora do país. Um homem chegou para mim e falou assim: eu fui com a tua cara. E acontece isso comigo meio que direto. Eu fui com a tua cara, pegue teus documentos, vá no escritório, na CCI, Comunicando Cristo Internacionalmente, e eu quero dar uma faculdade de missiologia para você. E eu falei: bora, já que é dado, nós vamos para cima. Dado mesmo, custa 85 mil reais, mas eu quero dar para você estar bem afiado e você cumprir um ministério fantástico. Daí eu fui. Daí chegou o teste de inglês. E aí eu falei: nós vai the books in the table? E ela falou: se você não tiver um inglês, campeão, você não passa de um peso morto lá fora. E aí eu falei: Deus, essa eu perdi. Mas eu determinei no meu coração: eu falarei e interpretarei textos em inglês nos próximos anos, em nome de Jesus. Eu tenho que afiar minha ferramenta. Então, às vezes, a pessoa está com o casamento esfrangalhado, não procura um aconselhamento pastoral, não procura um curso de noivos, um curso de casais, não procura nada. O cara está passando fome. Irmãos, eu gosto de gente espontânea, eu gosto de gente fantástica. Tem um irmão na nossa igreja, irmãos, que ele foi despedido porque ele era um dos melhores padeiros, ele ganhava 4 mil reais por mês. E aí, nessa crise, o cara foi passar o facão. Irmãos, ele pegou uma bicicletinha com o acerto dele, o chamado cargueira, e ele pegou e colocou no grupo de células lá: irmãos, estou fazendo sonho. E todo dia ele fica a noite toda com a esposa dele cantando louvores, amassando a massa, colocando o recheio no sonho, e 6 horas da manhã ele sai com a cargueirinha dele, bate na obra, um sonhinho fresquinho. Semana retrasada, ele falou: pastor, eu posso fazer transferência do meu dízimo? Uau! Eu falei assim: mas como isso? 600 reais. Logo ele ganhou 6 mil, vendendo o sonho. Irmãos, com muita simplicidade eu falo: a vida não é feita de algodão doce. Limpe suas ferramentas, vencedor. Limpe suas redes. A hora que o Senhor Jesus olhar para você e falar o seguinte: lance as tuas redes para águas mais profundas, você fala: minha rede está limpa, e eu colherei, e eu recolherei imensidade de multiplicação de peixes. A vida, alguém já disse, é dura para quem é mole. E nós temos um DNA de vencedor, então limpe e afie as tuas ferramentas. Vê que a tua célula não está frutificando, ora mais, jejua mais, visita mais, corre atrás. Vê que não está fluindo no sermão, lê um livro, miserável. Melhora o teu sermão. Para de requentar sermão dos outros, da internet, é feio isso. Pastor, eu queria pregar como você, disse um pastor para mim. Eu falei: pois é, querido. Quantos livros você está lendo? Eu estava lendo a Bíblia. Irmãos,
Nem o certificado de servo inútil, quando a gente fala que está lendo a Bíblia, a gente merece. Nem certificado de servo inútil. Pastor, eu dei o dízimo. Tá, e daí? Que glória tem? Tua obrigação, acabou. Mas o vencedor vai além. Nós somos uma igreja minada por revelação e por ensino. Eu queria que essa igreja aqui se tornasse uma igreja que lê, em nome de Jesus. Os nossos jovens, lá, 800 e pouco, eu passo os livros, nós fazemos a semana dos livros, nós temos um grupo no WhatsApp de indicação de livro. Tem uma biblioteca na nossa igreja. Leiam. Não quero jovens que só estão lá orando, no mover e rodando. Eu quero jovens. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, estou estudando grego. Eu falei: capaz. Ele falou assim, eu não dei muita atenção. Ele falou assim: pastor, eu estou recitando no WhatsApp, estou recitando versículos em grego. Eu falei: sabe aquela coisa meio que Tomé assim? De repente ele veio, irmãos, recitou para mim, um menino de 17 anos, Romanos 1, 2, 3, 4 e 5, decor em grego. Meu Deus. Eu falei assim: o grego eu só sei que é grego. Estão lendo, estão crescendo. Então eu queria desafiar você, nesses últimos 10 minutos que me falta, amém? A afiar as tuas ferramentas. Vá para águas mais profundas. Lance com intensidade, com amor, com graça, em nome de Jesus. Eu quero também, em nome do Senhor Jesus, aprender a terceira verdade. Eu queria falar para você que em meio aos teus desapontamentos, os teus fracassos e as tuas derrotas, você não pode parar de continuar tentando. O diabo quer isso. Pedro foi desafiado, joga para mais uma vez para águas mais profundas. Lança a rede. Ele poderia ter falado assim: não peguei nada, por que vou lançar de novo? Ele poderia ter dito assim: Jesus, você entende de pregação, pescaria é comigo. E às vezes nós fazemos isso. Nós não abrimos as células porque nós ficamos contra-argumentando, porque nós tivemos um fracasso. Irmãos, eu contei aqui o nosso testemunho, nós abrimos 30 células em 2014, fechamos 11, 2 meses depois. Alguém chegou e jogou para mim assim, a chave, a apostila, falou: não quero mais célula. Não quero mais isso, estou desapontado. Isso aí é um inferno, o cara falou para mim. E eu olhei para ele e falei: tenta mais uma vez. Me lembro uma vez, uma célula, hoje essa rede tem 276 jovens. Apareceu um cara, que a gente tem lá, o grupo mensagem, eles jogaram a foto. O líder, a esposa dele não quis sair na foto, porque ela achou que era uma foto muito depressiva, correu. Um outro menino, e o outro menino tomando tererê. Eu disse: que foto depressiva. E aí ele veio, eu falei: irmão, tente mais uma vez. Ele falou: pastor, eu vou fechar. Vou fechar. Eu falei: tente mais uma vez. O Senhor está falando para o teu coração, irmão, tente mais uma vez. Não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista da tua célula. Tente mais uma vez. Nós temos esse sentimento de desistir. Pedro poderia ter ficado argumentando contra Jesus, mas ele não fez isso. Ele poderia ter cantado aquele hino que muitas vezes cantamos quando não queremos fazer as coisas. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, vou não, não, não. Mas ele não cantou, ele disse: eu lançarei. Irmão, você desiste com muita facilidade. E eu queria falar para você que seguramente, muitas vezes, quase que 100% das vezes na vida, é a última chave do molho que abre a porta. Do que é que você está desistindo? E que o Senhor está te ordenando: tente mais uma vez. A última verdade que eu queria que você guardasse no teu coração, em meio ao fracasso, em meio ao desapontamento, em meio ao desânimo: não resista ao chamado do Mestre.
após o milagre, Deus se revela a Pedro. E ele disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aqui acontece uma obra que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Deus revela quem é o homem e quem ele é. E aí Deus olha para um homem aos pés dele e diz assim: não temas. Você está se considerando um pecador, mas eu sou o teu Salvador. E a partir de hoje, não farei mais de você um pescador de peixes, mas eu estou te comissionando para ser uma coluna da igreja. Você será pescador de homens. Pedro, juntamente com os seus companheiros, encosta os seus barcos na praia. A expressão no grego é que imediatamente eles não foram nem se despedir dos seus pais, seguiram Jesus Cristo. O que o Senhor está me ensinando é: moço, moça, não abra mão do teu chamado. O Mestre te chama. O Senhor te chama para edificar uma obra poderosa e fantástica. Você pode ser aquele que trabalha em qualquer área da tua vida, mas você pode ser um ganhador de vidas lá no teu trabalho. O chamado do Senhor Jesus, ele se desdobra em todos os momentos da nossa vida. Queria fazer um convite simples para você. Queria que você renovasse o teu amor pela obra, o teu amor pelo teu chamado. O fracasso fez isso. O diabo momentaneamente ganhou vantagem sobre vocês em alguns momentos. Mas chegou o momento de vocês retomarem a mão no arado. O Mestre manda eu dizer a vocês: abandone tudo e sigam o Salvador. Eu quero voltar daqui a alguns meses, não é nem anos. Eu quero ver aquela igreja consistente de alguns meses atrás, 400 e poucas pessoas, porque você foi de atrás do perdido, porque a tua célula está quebrando tudo para a glória de Jesus, porque você está respondendo ao chamado do Mestre, abandonando as tuas redes, abandonando coisas triviais e seguindo ao Salvador. Quero orar com você. Você quer orar comigo? Se coloque em pé, dê a mão para quem está do teu lado.